Muito bem, caro aluno, cara aluna, que felicidade em poder te receber aí na nossa última aula, que a gente vai ver uma ação também muito pouco provável, mas que eu também preciso passar para vocês. Que felicidade poder te ver até aqui, estudando nessa nossa jornada que está prestes a terminar. A gente está aí há uma semana apenas da nossa prova e eu tenho certeza, pessoal, que sem dúvida alguma você se dedicou, você se esforçou e sem dúvida você vai atingir o seu objetivo, que é ser aprovado no 29º exame de ordem. Eu acredito nisso, eu acredito no seu potencial, eu acredito em todo o empenho que você se dedicou e se esforçou até aqui. E eu garanto a você, você não precisa se desesperar e querer tirar 100 na prova. Você precisa apenas dar o seu melhor. E eu garanto a você que se você der o seu melhor, você se empenhar, você se dedicar, isso vai ser suficiente para a sua aprovação. Mas, sem mais delongas, vamos agora falar das nossas ações de controle de constitucionalidade, também chamada então das nossas ações do processo objetivo. Basicamente, o nosso curso, então, falando em termos de peças, a gente dividiu ele em 3 partes. Lá na primeira aula eu falei para vocês que a gente tinha o primeiro bloco, que a gente ia ver as ações do processo subjetivo. Vocês lembram aquelas ações que tinham uma estrutura muito semelhante? Depois a gente viu os recursos, que também tinha uma quantidade excessivamente grande de recursos. E por último, essa é a nossa última parte, que a gente vai ver então o processo objetivo. Muito bem. Então, de pronto, o que você precisa saber aqui é que todas essas ações são as ações então do controle de constitucionalidade. Especificamente eu vou falar 4 para vocês hoje, que são as que eventualmente estão no teu edital, que podem cair na sua prova. Você precisa saber, pessoal, que até o 20º exame de ordem não tinha nenhuma dessas ações aqui no seu edital. Só que o examinador ele começou a perceber que a gente estava tendo uma aprovação muito grande em direito tributário, a média de 90%, 95% de aprovação. Então ele começou a colocar também essas ações de controle de constitucionalidade para talvez dificultar um pouco mais aí a vida dos OABeiros de plantão que estavam estudando para o exame de ordem, muito bem? Mas eu vou mostrar para vocês que também, embora tenha uma certa dificuldade, se você utilizar os fundamentos corretos, essa peça ela possui uma pequena chance de cair, mas se ela cair você vai conseguir realizar. Como eu disse a vocês, essa é uma das ações então também que nunca caíram, tá? E eu espero realmente, pessoal, que ela nunca caia, porque infelizmente, se ela cair, muitas pessoas também vão reprovar, porque na maioria dos cursinhos os professores dão 20 minutos de aulas a respeito disso aqui e infelizmente se cai essa ação, muitas pessoas, mas muitas pessoas com certeza vão reprovar. Então ela possui, é claro, uma certa dificuldade, mas eu vou mostrar para vocês que você entendendo a diferença de uma ação para outra e você entendendo as fundamentações corretas, você vai conseguir realizar ela de forma muito tranquila. Mas eu espero que não vai cair essa parte para vocês. Minha aposta ainda é alguma ação do processo subjetivo ou então algum recurso dentro das peças então que a gente já viu e que são, ao menos estatisticamente, com maior chance de cair aí na sua prova. Muito bem. De pronto, o que você precisa saber é que para qualquer uma dessas ações, das 4 que a gente vai ver hoje, para que a gente possa utilizar ela, você precisa ser um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Então, de pronto, eu já vou pedir para você abrir a sua Constituição lá no artigo 103 e lá vai ter um rol de pessoas então que são legitimadas para fazer então algumas dessas ações. O que significa isso? Significa que se a sua questão trouxer que a ação é de um determinado contribuinte ou que a ação é de uma determinada empresa, você já vai saber de início que não é uma dessas ações aqui que o enunciado da sua questão vai pedir. Porque somente aquelas pessoas, então, que estão no artigo 103 da Constituição é que são legitimados para propor qualquer uma dessas ações, tá certo? Então, de pronto, é o que você precisa saber. Não é qualquer pessoa, então, que pode iniciar uma dessas nossas ações. Renan, e quais ações são essas que a gente vai ver na aula de hoje? São 4, pessoal. A primeira é a nossa ação direta de inconstitucionalidade, também chamada de ADI. A gente também tem a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Outra ação que a gente vai ver também na aula de hoje é a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E por fim, a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Muito bem, dito isso para vocês então, outro ponto também que eu preciso falar para vocês antes da gente adentrar então em cada uma dessas nossas peças
é em relação aos efeitos ou então as decisões proferidas então nessas ações. Como eu disse a vocês, somente algumas pessoas são legitimadas para propor essa ação. Muito bem. Mas, da mesma forma, o resultado dessas ações aqui, ela não vai somente para as partes. Então, os efeitos com qualquer uma dessas ações aqui que a gente vai ver, elas são então distribuídas para uma grande quantidade de pessoas. Por isso que a gente chama então essas nossas ações então de um controle abstrato. Por quê? Porque uma decisão de qualquer uma dessas ações, ela pode abranger uma quantidade infinita de indivíduos sem que seja estabelecido aí uma especificação em relação às partes. Então é proposto qualquer uma dessas ações pelos legitimados, mas o resultado delas vai acabar beneficiando uma grande quantidade de pessoas. Então percebam que aqui a gente não quer discutir muitas vezes o conflito entre as partes e sim a gente só quer discutir então a norma constitucional em razão de alguma omissão ou de alguma inconstitucionalidade. Muito bem? Então a gente não busca o efeito concreto aqui com o resultado dessas ações. A gente busca então justamente esse efeito abstrato para pessoas indistintamente. Por esta razão é que a gente não pode iniciar então uma pessoa física, uma pessoa jurídica, iniciar qualquer uma dessas ações, mas somente aquelas pessoas do artigo 103 da Constituição Federal. Muito bem. Então, antes de eu falar também a respeito de cada uma das peças, a gente precisa falar quem de fato são esses legitimados. Então, lá nos termos do artigo 103 da Constituição, a gente tem um rol com várias pessoas ali que têm competência para iniciar essas ações. Eu vou dividir para vocês esses legitimados entre os legitimados especiais e os legitimados universais. Eu vou diferenciar cada um deles para que você entenda melhor. Os legitimados especiais são aqueles, pessoal, que para que eles possam, então, utilizar qualquer uma dessas ações, eles precisam, então, comprovar a pertinência temática. O que significa isso? Eles precisam comprovar, naquelas ações ali que a gente vai ver, que eles possuem algum vínculo com o resultado da ação. Então não basta a vontade, muitas vezes, do indivíduo querer entrar com alguma dessas ações. Além dele ser legitimado, ele tem que comprovar que o resultado daquela ação vai causar algum efeito nele. São legitimados especiais, então, o governador do estado e a mesa das assembleias legislativas, bem como as confederações sindicais e as entidades de classe, tá certo? Por que eu marquei com verde as confederações sindicais e as entidades de classe? Calma, eu já vou te explicar. Mas de pronto você precisa apenas saber então que é legitimado especial governador, mesa da Assembleia Legislativa do Estado, confederação sindical e entidade de classe. Esses caras aqui então, embora eles tenham então legitimidade para entrar com a ação, eles precisam comprovar também essa pertinência temática, esse vínculo com o resultado da ação. Já os legitimados universais são todos os demais, inclusive também os partidos políticos. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Vá lá no artigo 103, da Constituição, e marque, sublinhe, pode ser com a caneta, embaixo, do artigo e dos incisos, e cita lá e risca justamente esses caras aqui: governador, mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical e entidade de classe. E aí você vai saber que esses caras aqui são aqueles que têm legitimidade especial e que precisam comprovar então a pertinência temática. Todos os demais que não tiverem marcação, você sabe que aqueles ali são então legitimados universais que podem entrar com alguma dessas ações e não precisam comprovar a pertinência temática. Em relação aos universais, eu também marquei aqui os partidos políticos e agora eu vou te explicar por quê. Em relação aos legitimados especiais, quais sejam a confederação sindical e as entidades de classe, bem como em relação aos universais, os partidos políticos, esses três caras aqui são os únicos três que precisam de advogado. Então presta atenção, todos eles possuem legitimidade para entrar com ações, certo? Mas no caso da confederação sindical e entidade de classe, além dela ter que comprovar a pertinência temática, ela também precisa de advogado. Já no caso dos universais, somente os partidos políticos exigem advogado. Por que eu estou te falando isso? Porque se cair qualquer uma dessas ações aqui na sua prova,
é justamente um desses caras aqui que você vai defender, uma vez que é eles que exigem advogado e você está fazendo uma prova prático-profissional. Então, se cair eventualmente qualquer uma dessas ações de controle de constitucionalidade, é a defesa de algum desses entes aqui que você vai fazer, tá certo? Então, embora eles sejam legitimados, esses aqui precisam comprovar pertinência temática e tem que ter advogado, e esse aqui não precisa comprovar pertinência temática, mas também precisa de advogado. Dito então quem são os legitimados, agora a gente vai entrar para cada uma das nossas ações. A primeira que a gente vai ver então é a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. O fundamento dessa peça está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. Então, da mesma forma, vou pedir para você pegar aquela caneta de marcar fundamento de peça e ir lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição e marcar somente o art. 102, depois marcar com a mesma cor o inciso 1º e a linha A da Constituição para você saber que está ali o fundamento da sua peça. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês em relação a essa ação é que ela também possui uma lei especial, conforme eu vou demonstrar logo adiante. A principal finalidade da ADI é justamente então declarar a inconstitucionalidade de uma norma ou então um ato normativo a ele equiparado. Renan, e que ato normativo a ele equiparado é esse? Pode ser, por exemplo, uma medida provisória ou uma lei delegada. Então, pelo próprio nome da ação, você já pode imaginar, ação direta de inconstitucionalidade. Então, você sabe que nesse caso a gente está tentando demonstrar que há, então, muitas vezes uma inobservância da Constituição, por isso que a gente quer tornar aquela norma inconstitucional. E quem vai decidir, pessoal, em relação a cada uma dessas nossas ações é o Supremo Tribunal Federal. Então, sempre essas nossas ações de controle de constitucionalidade, em todas elas, em todas as que a gente vai ver hoje, serão feitas então pelo próprio STF, uma vez que ele é o guardião da Constituição. Então, é ele que entende quando deve haver a aplicação ou a declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou outra. Muito bem. Outro ponto importante que você precisa saber aqui é que a gente só pode utilizar a ADI no caso de inobservância de lei federal ou estadual. O que isso significa? Que a gente não pode declarar uma lei municipal como inconstitucional. Calma, isso por meio da ADI. A gente tem outra ação que a gente pode fazer isso. Mas por meio da ADI, a gente não pode utilizar ela para declarar uma lei municipal inconstitucional. Então a gente só utiliza a ADI para declarar lei federal ou lei estadual como inconstitucional. Muito bem. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é em relação à pertinência temporal, que a gente também só vai poder utilizar a ADI para leis estaduais ou federais criadas a partir da Constituição de 1988, porque somente assim a gente pode declarar então se ela é constitucional ou não. Então, como a Constituição Federal é de 1988, essa lei que está afrontando a Constituição, que vai ser rebatida nessa ação, para que o Supremo verifique se de fato ela é inconstitucional ou não, ela deve ser feita apenas a partir de 1988. Por quê? Porque aquelas que foram que ocorreram antes de 1988, a gente também vai ter uma ação específica que eu vou falar para vocês. Calma, eu sei que é muita coisa, mas ao longo da aula você vai compreender. O que você precisa saber dessa ação é que então ela visa declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou estadual após então a Constituição de 1988. Renan, mas e no caso das emendas constitucionais? Cuidado! No caso das emendas constitucionais, pessoal, o que vai ser analisado é se essa lei estadual ou federal, se ela foi criada após essa emenda constitucional, é isso que vai ser levado em consideração. Por exemplo, digamos que uma determinada emenda constitucional foi criada, vamos colocar como exemplo aqui a emenda constitucional número 42 de 2001. Muito bem. E aí, muitas vezes foi iniciada uma ADI para verificar se uma lei estadual ou federal é compatível então com a emenda constitucional 42 de 2001. Mas essa lei que está sendo rebatida então por essa ADI, ela é de 1995. E a nossa emenda constitucional é de 2001. O que acontece? Vai poder ser rebatida por ADI? Não. Por quê? Porque aqui o que acontece? A nossa emenda constitucional é de 2001. Só que a nossa lei aqui que está sendo rebatida é de 1995.
Então aqui percebam, a gente só poderia discutir a constitucionalidade de uma lei federal ou estadual com a emenda constitucional 42 aqui no exemplo, se ela fosse a partir então da emenda, a partir de 2001. Então cuidado com esse detalhe. A gente só vai utilizar então a ADI para lei estadual ou federal a partir da Constituição de 1988 e se a gente quiser também utilizar alguma emenda constitucional, a gente só pode também utilizar essa ADI após então essa emenda constitucional, tá? Cuidado com isso aí. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas o que você precisa saber é apenas isso. Se a gente tiver uma emenda constitucional, então, e a gente quiser rebater essa emenda constitucional com alguma lei estadual ou federal, você só precisa saber isso, que essa lei estadual ou federal deve ser também criada após essa emenda constitucional, senão a gente não pode utilizar a ADI, tá certo? Muito bem. Outro ponto aqui dessa nossa ação é que ela deve estar também vigente e produzindo efeitos. Uma vez que se ela não estiver vigente ou produzindo efeitos, a gente não tem que utilizar essa ação aqui, uma vez que ela já perdeu a sua eficácia. Vamos lá agora para o procedimento. Como eu disse a vocês, ela tem uma lei específica, então a ADI, que também é utilizada nas 3 próximas ações. Então ela, a ADO e a ADC utilizam a mesma lei, que é a Lei 9868 de 99. Então eu vou pedir para você abrir o seu Vademécum nessa lei, Lei 9868 de 1999, e já de pronto fazer uma remissão nela. Muito bem? Então abra lá a sua lei e vai estar lá no artigo 2º dessa lei os legitimados para propor então a ADI. Eu vou pedir para você fazer uma remissão no artigo 2º então ao artigo 103 da Constituição, que trata também a respeito dos legitimados ali, especiais e universais. Outro ponto que essa lei específica traz, está lá no artigo 4º, parágrafo 1º, determina que caso essa nossa ADI seja denegada, ela seja negada, a gente vai poder utilizar então o agravo, e para isso também eu vou pedir para você fazer uma remissão no artigo 4º, parágrafo 1º, ao artigo 1021 do CPC, que traz lá os fundamentos e os requisitos do nosso agravo interno. Então, se eventualmente for denegado essa nossa ADI, a gente pode utilizar também o agravo interno, por isso que eu vou pedir para você fazer remissão a esse cara aqui também. Lá no artigo 5º, informa da lei, é informado que aqui a gente não pode fazer a desistência, então, se qualquer uma daquelas pessoas, dos legitimados, entrarem com uma ADI, eles não podem desistir dessa ação. Já no artigo 7º, fala a respeito, então, que não pode a intervenção de terceiro, tá? Mas isso aqui eu também vou pedir para você fazer uma remissão, então vá lá no artigo 7º da Lei 9868 de 99 e faça uma remissão ao artigo 138 do CPC, que trata a respeito do amicus curiae, que é o amigo da corte. Então, é uma figura também adotada pelo Código de Processo Civil, que é aquela pessoa eventualmente chamada pelo tribunal para especificar ou explicar melhor algum assunto de algum processo. Então, embora o artigo 7º fale que não pode intervenção de terceiros, no Código de Processo Civil a gente tem essa figura aqui. Então, eu vou pedir para você fazer uma remissão ao artigo 138 no artigo 7º da lei. E por fim, aqui, outro ponto importantíssimo dessa nossa ação, está lá no artigo 10 ao artigo 12 da Lei 9868 de 99, que trata a respeito, então, desse cara aqui, que é a medida cautelar, que nada mais nada menos é do que o efeito suspensivo. Então, o que a gente solicita quando a gente entra com uma ADI? A gente pede a suspensão dos efeitos dessa norma que é contrária à Constituição. E é justamente no artigo 10 a 12 da Lei 9868 que estão os fundamentos para a gente solicitar essa medida cautelar. Então a gente não pede efeito suspensivo, e sim a gente pede medida cautelar. Da mesma forma como ocorre com a concessão da tutela provisória ou da medida liminar no mandado de segurança, aqui a gente precisa também comprovar o dano e o risco, o direito, e o risco de dano ao processo. Então a gente comprovando isso aqui, a gente pode pedir essa medida cautelar e suspender essa norma, então, seja ela federal ou estadual, que contraria o texto constitucional. Então finalizamos aqui a nossa ação direta de inconstitucionalidade. Agora a gente vai para a nossa segunda espécie, que é a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Percebam que essa aqui e essa aqui são completamente diferentes. Enquanto a ADI visa declarar uma norma inconstitucional, a ADC ela visa demonstrar ao STF
que a norma ela observa o texto constitucional e por isso ela deve ser declarada a sua constitucionalidade. Então, enquanto aqui a gente visa afastar essa norma por conta da inconstitucionalidade, aqui a gente visa dar eficácia à norma por comprovando então que ela observa o texto constitucional. O fundamento para ela também é o mesmo, está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Assim como ocorre com a anterior, somente os legitimados também podem propor essa ação, que será então decidida pelo STF. Muito bem. Então, como eu disse a vocês, a finalidade da ADC é para declarar a constitucionalidade da lei ou ato normativo a ele equiparado, como também a medida provisória ou a lei delegada. Só que diferente do que ocorre com a nossa ADI, a ADC ela somente poderá versar sobre norma federal, ou seja, a gente não pode utilizar a ADC para declarar a constitucionalidade de uma lei municipal ou estadual. Perceba a diferença. Aqui somente pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei federal ou lei estadual. Já a declaração de constitucionalidade somente pode ser declarada sobre lei federal. Isso significa que a gente não pode declarar a constitucionalidade de lei municipal ou estadual. Renan, mas nesse caso o que a gente faz? Calma aí, apressadinho. A gente tem uma ação específica para isso que eu vou falar logo para vocês. O que você precisa saber então é apenas isso. A finalidade dela é declarar a constitucionalidade e ela somente pode se aplicar para lei federal. Estadual e municipal a gente não pode. Da mesma forma, os legitimados são aqueles do artigo 103, mas no caso aqui da ADC, a gente tem um artigo específico lá na Lei 9868 de 99, que está lá no artigo 13. Então eu vou pedir para você ir lá no artigo 13 da Lei 9868 de 99 e fazer uma remissão ao artigo 103 da Constituição. Como eu disse a vocês, aquela Lei 9868, ela é aplicada então para as 3 primeiras espécies de ação que a gente vai ter. Então, ela também se aplica à ação direta de constitucionalidade. Além de poder ser utilizada então para declarar a constitucionalidade de lei federal, essa nossa ação declaratória de constitucionalidade, pessoal, ela também pode ser utilizada para tentar, de alguma forma, estabelecer uma jurisprudência entre os tribunais. O que isso significa? Então, ela também pode ser utilizada para justamente unificar posicionamentos entre os tribunais diferentes. Então, digamos que o Tribunal Regional Federal da primeira região, ele emita ou tem um posicionamento a respeito de uma situação e o TRF4, por exemplo, ele tenha outro entendimento. Então, poderá um dos legitimados entrar com uma ação e demonstrar para o STF que está havendo então uma divergência na interpretação dos tribunais. E o STF então ele pode tornar a interpretação deles apenas uma só e fazer então com que a gente tenha maior segurança jurídica. Cabe então ao legitimado, caso ele queira se utilizar disso aqui, comprovar então que há esse conflito entre os tribunais. Então a possibilidade plenamente válida, então, desde que ele comprove que há, então, essa controvérsia entre os tribunais. E o fundamento para isso está lá no artigo 14, inciso 3º da nossa Lei 9868 de 99. Muito bem. Outro ponto que eu preciso falar para vocês também em relação a essa ação é que, assim como ocorre com a ação direta de inconstitucionalidade, se a nossa ADC for denegada, o que a gente pode fazer também é recorrer dessa decisão que denegou a nossa ADC mediante agravo interno. Eu também vou pedir para você fazer uma remissão, só que aqui ela possui um artigo específico, que é o artigo 15, parágrafo único da Lei 9868. Então vai lá no artigo 15, parágrafo único da Lei 9868 e faça uma remissão ao artigo 1021 do CPC, que trata a respeito do fundamento e das características do nosso agravo interno. Dito isso, então, o ponto principal aqui para você já entendendo é ação direta de inconstitucionalidade. O nome já fala, a gente quer declarar a inconstitucionalidade dessa norma e ela somente se aplica para normas federais ou estaduais. Ação declaratória de constitucionalidade. O que a gente quer fazer com isso? A gente quer declarar que uma norma é constitucional, mas aqui a gente só pode fazer isso para a lei federal ou a gente pode utilizar ela também para unificar o entendimento aí distoante entre os tribunais. Compreendeu essas duas?
Maravilha. Vamos para a terceira espécie agora que a gente tem, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então perceba que o nome inicial aqui é o mesmo da nossa ação direta de inconstitucionalidade, não é? Pois é, aqui a gente tem só o finalzinho ali que vai fazer com que você entenda melhor por que ela tem esse nome. Então aqui a gente também tem uma ação direta de inconstitucionalidade, mas por omissão. E o fundamento dessa nossa ação aqui está lá no artigo 12A da Lei 9868 de 99. Como eu disse a vocês, tanto a ADI quanto a ADC e agora a ADO possuem o mesmo fundamento, uma mesma lei específica, que é a Lei 9868 de 1999, e o fundamento da nossa ação direta de inconstitucionalidade por omissão está lá no artigo 12A da lei. Quando é que a gente vai utilizar essa norma aqui ou para que ela serve? Ela serve apenas, pessoal, para declarar a omissão legislativa. Então, um dos legitimados vai poder entrar com essa ação aqui, visando então fazer com que o STF declare a omissão legislativa de algum ente que não consegue, então, muitas vezes ter efetivada os preceitos da Constituição, justamente pela ausência, então, dessa norma. Então, a Constituição muitas vezes ela determina que o Estado ou que o município poderá fazer uma determinada situação, mas muitas vezes esse município, esse Estado não cria sequer essa norma. Então, a Constituição muitas vezes ela regula de forma geral e ela deixa para que os entes regulem de forma específica. Só que muitas vezes eles não regulam de forma específica. E aí, havendo essa ausência legislativa, o que as partes interessadas ou os legitimados podem fazer? Podem entrar com essa ação, então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, visando demonstrar, então, que não há como aplicar a Constituição por conta, então, desse vácuo normativo, essa ausência legislativa. Exemplo aqui que eu posso dar para vocês. 2 caras. O primeiro, imposto sobre grandes fortunas. Está lá na Constituição, que é uma possibilidade plenamente válida de ser cobrado também esse tributo, mas ele nunca foi criada uma lei que o estabeleça, uma lei específica que o regulasse, assim como nos casos do ITCMD ao exterior. Embora existam algumas jurisprudências nesse sentido, se o indivíduo, por exemplo, ele morre e ele possui imóveis fora do Brasil, não há uma normatização específica a respeito de como deverá ser procedido nestes casos, onde deverá ser processado. Então, há entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, mas nada fixado como súmula, por exemplo, para dar mais concretude a essa situação. Muito bem, então essas são as situações que a gente pode. Quando há a omissão, esse vácuo legislativo, a gente usa então essa nossa ADO. Então, vai percebendo, pessoal, pelo nome da ação, a gente consegue descobrir qual é a finalidade dela. Na ADI, a gente quer declarar a inconstitucionalidade. Na ADC, a gente quer declarar a constitucionalidade. E aqui a gente quer declarar a omissão. Então, há uma omissão legislativa, o ente não fez muitas vezes uma lei e sem essa lei a gente não consegue aplicar o texto constitucional, por isso que a gente vai então utilizar a nossa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A diferença aqui, pessoal, com a ADI então, é que lá a gente quer declarar a inconstitucionalidade de uma norma e aqui a gente sequer tem a norma e é por isso que a gente está entrando com essa ação, por conta dessa omissão legislativa. Então, embora o STF, isso é importante, embora o STF entenda muitas vezes que há de fato essa omissão legislativa, ele não pode obrigar esse ente que praticou essa omissão legislativa, ele não pode obrigar a fazer com que esse ente faça então essa lei. Por quê? Porque senão a gente teria aqui uma intervenção nos poderes. Então, como o STF faz parte do judiciário, é o órgão máximo do judiciário, mesmo que ele entenda que há um vácuo legislativo, que há omissão de uma norma, ele não pode obrigar o poder legislativo, que é quem cria as leis, a fazer uma determinada lei para aplicar, então, a Constituição. Então, embora a gente tenha um resultado favorável aqui na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ainda assim o ente ele não estará obrigado a praticá-la justamente pela independência dos poderes. Cuidado com essa situação aí também. Em relação ao seu procedimento, como eu já disse, ele também vai utilizar alguns fundamentos da Lei 9868 de 99, mas
com alguns artigos específicos. O primeiro é que essa omissão do ente, esse vácuo legislativo, ele pode ser total ou então parcial. Outro ponto interessante é que essa nossa omissão, pessoal, essa nossa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela difere do mandado de injunção. Lembra o mandado de injunção? É um remédio constitucional que também pode ser utilizado quando há esse vácuo legislativo, só que lá no mandado de injunção, qualquer cidadão pode utilizar. E lembra, aqui nessas nossas ações de controle, somente os legitimados do artigo 103 da Constituição é que podem utilizá-la. Em relação a esse cara aqui, a gente tem ainda um rol de pessoas que pode se valer dela também, que está lá no artigo 12A da Lei 9868 de 99. Então, vou pedir também para você ir lá no artigo 12A da Lei 9868 de 99 e fazer uma remissão ao artigo 103 da Constituição, que trata, então, quem são os legitimados. Outro ponto é que no artigo 12B, parágrafo único, a gente tem ali quais são os documentos necessários para a gente fazer, então, o ajuizamento dessa nossa ADO. No artigo 12C, também em parágrafo único, é determinado que se for denegado essa nossa declaração aqui, essa nossa ADO, ela também poderá ser recorrida mediante agravo interno. Então, eu também vou pedir para você ir lá no artigo 12C, parágrafo único da Lei 9868 de 99 e fazer uma remissão ao artigo 1021 do CPC, que trata a respeito do fundamento dos requisitos do nosso agravo interno. Entenderam? Então perceba, pessoal, se qualquer uma dessas nossas ações for denegada, se o STF entender pela sua denegação de pronto, a gente pode recorrer ainda no STF por meio do agravo interno. Então, tanto na ADI, quanto na ADC, quanto na ADO, a gente pode recorrer mediante agravo interno. Por isso que eu pedi para você fazer a remissão ao artigo 1021, que tem lá os requisitos e fundamentos daquela nossa peça. Entenderam? Muito bem, e para a gente finalizar aqui, os últimos dois pontos, está lá no artigo 12D, também da Lei 9868, que trata a respeito da não desistência. Então, assim que um dos legitimados entra com uma ADO, ele não pode desistir da ação. E, por fim, no artigo 12F, bem como no artigo 21, parágrafo único, trata a respeito, então, também da nossa medida cautelar. Percebam, então, que na ADI, na ação direta de inconstitucionalidade, e na ADO, a gente tem esse cara, então, que é a medida cautelar, que a finalidade dele é a mesma da nossa tutela provisória, que é o quê? Suspender os efeitos daquela norma que é inconstitucional ou então desse vácuo legislativo causado pelo ente. Renan, por que a gente não pede na declaratória? Pessoal, porque aqui a gente só vai ter a definição se algo é constitucional ou não no final da ação. Por isso que o Supremo ele não pode adiantar os efeitos no caso aqui da declaratória de constitucionalidade, tá certo? Uma vez que somente no final da ação ele vai declarar se ela realmente é constitucional e pode de fato ser aplicada. Já nas outras, como há um risco aqui, a ofensa à Constituição, ao texto constitucional, ele pode de pronto suspender essas leis, no caso da DI, a lei federal e estadual, e no caso aqui da nossa ADO, ele pode fazer também a suspensão se eventualmente estiver incorrendo essa omissão legislativa, prejudicando ou ofendendo o texto constitucional. Muito bem. E agora a gente vai partir para a nossa última ação de controle aqui, que é a DPF, ou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o artigo que a gente vai fundamentar essa nossa peça aqui é o artigo 1º da Lei 9882 de 99. Então percebam que a lei que fundamenta então essa nossa última peça, ela é diferente daquela lei que fundamentou então as nossas ações anteriores. Então no caso da DI, da ADO e da ADC, a gente tinha a Lei 9868 de 99. No caso da DPF, a gente tem então a Lei 9882 de 99, uma lei específica então. Muito bem. Quando que a gente vai utilizar, pessoal, essa nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental? Antes de eu falar para vocês quando é que a gente vai utilizar, eu preciso falar para vocês o que de fato é preceito fundamental. Então não há uma concordância aqui na doutrina a respeito do que seria preceito fundamental. Alguns dizem que é os direitos fundamentais e sociais, outros dizem que são as cláusulas pétreas. Eu não vou entrar no mérito disso aqui e para a sua prova você também não precisa tentar
a definir, a fazer uma definição, uma vez que nem a doutrina é pacífica nesse sentido. Então, o que você precisa saber é que toda ofensa ao texto constitucional que não seja amparada por nenhuma das outras normas, a ADI, a ADC e a ADO, ela será então, poderá então ser utilizada a nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Entenda dessa forma. Se a gente não puder utilizar as ações anteriores, a gente vai utilizar uma DPF para preservar, assim, o texto constitucional. Então, com esse entendimento, você precisa saber também que essa nossa ação ela vai ser utilizada então de forma subsidiária. Somente então quando a gente não puder utilizar a ADI, quando a gente não puder utilizar a ADC e quando a gente não puder utilizar a ADO, é que a gente vai utilizar então a nossa ADPF, tá certo? Renan, mas quais casos então não vai caber aquelas ações? Pessoal, lembra quando eu falei para vocês que no caso da ADI, a gente só pode então fazer a declaração direta de inconstitucionalidade sobre lei federal e estadual? Pois é, então se a gente tiver uma inconstitucionalidade de uma lei municipal, a gente não pode utilizar uma ADI. Mas o que a gente pode utilizar? Uma ADPF. Da mesma forma, quando eu falei para vocês da ADC, eu falei que a ação declaratória de constitucionalidade somente pode ser feita sobre lei federal. Muito bem. O que acontece se eu quiser declarar então a constitucionalidade de uma lei municipal ou estadual? O que eu faço? Eu utilizo o quê? Eu também vou utilizar então a ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Outro ponto, por exemplo, aqui na ADI, eu falei que só podia declarar a inconstitucionalidade de lei então a partir de 1988 ou então a partir das emendas constitucionais. Muito bem. O que acontece? E se eu quiser declarar muitas vezes a inconstitucionalidade de uma norma anterior a 1988, o que eu faço, Renan? Nesse caso também, de forma subsidiária, eu vou utilizar a ADPF. Então, não cabendo nenhuma das outras ações, pessoal, a gente vai utilizar de forma subsidiária a nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a gente usa de forma residual, apenas quando não couber as anteriores, então a gente vai fazendo por eliminação e as situações que cabem são justamente essas que eu falei para vocês. Então, se a gente quiser declarar a inconstitucionalidade de lei municipal, se a gente quiser declarar a inconstitucionalidade de lei federal e estadual antes de 1988, ou se a gente quiser declarar a constitucionalidade de lei estadual ou municipal, a gente vai utilizar esse cara aqui. Tá certo? Se você compreendeu bem até aqui, vamos lá para alguns mais elementos dessa peça para que você verifique quais pontos então de diferença ela tem em relação às outras. Outro ponto que você precisa saber é que ela visa, assim como as outras, afastar então esse ato que prejudica ou que não observa a nossa Constituição. A finalidade dela é a mesma, fazer com que o texto constitucional seja então observado, mas como a gente não pôde utilizar as ações anteriores, por isso que a gente está utilizando ela. Ela poderá também, outro ponto de diferença que ela tem em relação às outras, é que ela poderá ser preventiva ou repressiva. Então ela pode ser utilizada tanto para uma determinada norma que já exista, quanto uma norma que ainda está em edição. E isso está lá no artigo 2º, inciso 1º, da nossa Lei 9882 de 1999. Por fim, para a gente finalizar aqui os últimos elementos, é que, como eu já disse, ela possui lei própria, que é a Lei 9882 de 1999. E para finalizar, um ponto bem importante aqui, que está lá no artigo 5º da nossa Lei 9882, que trata a respeito, então, da medida liminar. Então, como eu disse a vocês, a nossa ADI e a nossa ADO, as duas, elas possuem então aquilo que eu falei para vocês, que nada mais nada menos é do que a nossa medida cautelar, tá certo? Para suspender então a eficácia dessa norma que fere a Constituição. Aqui na DPF a gente tem algo parecido, mas não com o nome de medida cautelar, e sim o nome aqui é medida liminar. Então lá a gente pede cautelar e aqui a gente pede liminar, visando justamente suspender a eficiência dessa norma que está contrariando o texto constitucional, desde comprovado aqui também o direito dessas pessoas, desses legitimados, bem como o risco de dano ao resultado útil do processo. Dito isso, então, eu finalizo aqui essa nossa primeira parte, tá? Para que você entenda melhor, eu vou deixar mais uma aula aqui embaixo para a gente ver a estrutura, ao menos uma estrutura genérica dessa peça,
E eu tenho certeza, pessoal, que assim, a chance de cair isso aqui é 1 em 1 milhão, eu vou dizer para vocês. Mas eu preciso também passar, porque senão talvez seria falta de ética da minha parte não passar para vocês uma ação que está no seu edital, e se está no seu edital, ela pode cair, tá? Então eu preciso passar, embora a chance de cair isso aqui seja muito, mas muito remota, você precisa saber as características e os fundamentos principais dessas peças aqui. Basta que você entenda, somente as pessoas legitimadas podem entrar com essa ação, na regra geral, estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, e estabelecer a diferença em cada uma das ações. Na ADI, a gente quer declarar a inconstitucionalidade de lei federal ou estadual. Na ADC, a gente quer declarar a constitucionalidade, mas daí só de lei federal ou então caso haja divergência entre os tribunais. E na ADO, a gente quer fazer o quê? Declarar a omissão legislativa. Então percebam essas diferenças aí. E por fim, a nossa DPF, a gente só vai utilizar ela de forma subsidiária quando não couber nenhuma das outras ações, tá certo? Depois daqui da nossa aula de peça, depois que a gente fizer o nosso casinho, eu tenho que dizer para vocês que o curso então está chegando ao fim. Na última semana a gente vai ter uma revisão aí de direito material, mas se você conseguir me acompanhar até aqui, eu espero que você tenha conseguido fazer aí todas as peças, todos os treinamentos que a gente fez, todos os simulados. E eu garanto, pessoal, que se você compreendeu tudo, todas as aulas até aqui, isso vai ser o suficiente para a sua aprovação, não precisa ficar com medo. Nesse ponto, um ponto fundamental que você precisa ter na sua consciência é: confia no seu potencial, confia no trabalho que você desempenhou até aqui, confia em todo o esforço e toda a dedicação que você desempenhou, confia e acredita da mesma forma que as pessoas que te amam acreditam em você. E eu acredito, eu tenho certeza que se você me acompanhou até aqui, você se esforçou, você se dedicou, você vai ser aprovado. Basta que você nesse momento não desista. Eu sei que você deve estar cansado, já deve estar esgotado, mas falta pouco. Vai por mim. Lembra lá no início da nossa jornada, quando eu falei que faltavam 40 dias ainda? Pois é, está acabando. A gente está aí nas portas praticamente da nossa prova e eu tenho certeza, pessoal, que se você manter o emocional seu tranquilo, como eu disse lá no início também, o emocional ele é muito importante. Aqui a gente tem uma prova de equilíbrio, não só uma prova de conhecimento. Se você conseguir demonstrar essa tranquilidade no dia da sua prova, você vai conseguir realizá-la de forma suficiente. Eu tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo e eu quero estar lá para comemorar com você.